Olá, boa tarde. Estamos aqui no nosso podcast Fala Comigo Deus. Hoje com uma convidada também, ó, maravilhosa, linda, não é de morrer, linda de viver, né? Andréia Fernandes, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem não é um testemunho, ela tem uma vida de testemunho, são vários testemunhos. Hoje nós estamos aqui, Andréia, na segunda temporada. Hoje nosso episódio é o 23 da segunda, como passa rápido. E aí, se você está entrando hoje para o nosso canal, não conhecia, então se inscreva no canal, dá o like, ative o sininho e visita os programas passados também, porque tem cada mulher de Deus, cada homem de Deus que já sentou aqui comigo, que é uma grandeza. Eu nem sei como agradecer esse Deus de tanto que ele tem feito por esse programa. Jesus é fofo. Aproveitando, dar um alô aí pro nosso Bom ouvinte dia. aí, assistente aí. Tô aqui engrandecida por receber esse convite maravilhoso de participar desse podcast e de falar de Jesus, né? Falar de Jesus é muito bom, Jesus é lindo, Jesus é fofo, Jesus é vida, Jesus é amor, Jesus é esperança, Jesus Verdade. é paz, Jesus é tudo de bom. Tudo de bom. Verdade. Eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a Maria Malafaia. Verdade, Maria, nossa amiga que mora no coração, né? É muito fofa, Maria. Maria é uma bênção. Maria é uma bênção para muitas pessoas. Maria é uma né? bênção, verdade. Muitas Maria é minha amiga, minha irmã, minha companheira, minha parceira. Muitos têm sentado aqui que ela tem recomendado. Ela e é. assim, É bem a carinha dela mesmo, isso. Muito legal, ela agrega bastante, né? Como agrega, ela é maravilhosa. Maria, aceita. Beijos, meu Maria. Meu carinho por você, tá bom, querida? Muito bem. Hoje nós vamos falar com a Andréia Fernandes, né? É uma mulher linda, maravilhosa, que eu já falei, né? É de Deus, importante isso. Firme com Jesus, firme na roda. Você gosta muito de ler a Bíblia? Adoro ler a Bíblia. Ora bastante? Oro. Eu sou apaixonada pelo Salmo 91. Eu tenho muitos testemunhos do Salmo 91. Bom, então a sua vida é uma vida de sucesso com Deus, porque você também busca a presença do Senhor, se a né? gente não buscar... Alimenta, né? Se a gente não buscar, se a gente não regar lá a plantinha do relacionamento com o Senhor, né? A gente tem que... Todo relacionamento tem que ter... Tem que ser alimentado. Tem que ser alimentado com amor, com carinho, com tempo. Verdade. Né? E eu rego a minha amizade com Jesus, é maravilhosa. Ai, que lindo. A minha amizade com Jesus é meu melhor isso. amigo. E Jesus tem me apresentado amigas de Jesus. É verdade. Né? Não, e ser amigo de Jesus, ser amiga de Jesus é tudo de bom, né? E ele apresenta as amigas dele pra gente. Sim. Eu tenho, assim, vários testemunhos de várias mulheres de Deus que Jesus me apresentou. Coisa linda. Oh, meu Deus. Já sentiu como Você que é? é uma. Jesus me apresentou. Maria, ali, ó. Elisângela, minha amiga que tá aqui hoje me acompanhando. Também te acompanhando. A Ju também, uma amiga Juliana. que Jesus me apresentou. É isso mesmo. Gente, é muito sério, né? A gente viver com Deus é muito gostoso, né? Nós estávamos até falando. Depois que você conhece a Cristo, conhece o Espírito Santo, conhece Deus, Jesus e o Espírito Santo, você não consegue mais voltar atrás, é muito complicado. Não volta. Não dá mais. Como é que eu vou viver sem essas três pessoas na minha vida que estão dentro de mim? Não dá. Tem como mais, né? É irreversível para mim. Eu durmo com mais. Jesus, eu acordo com Jesus, eu tomo café com Jesus. E às vezes eu costumo colocar na minha mesa, quando eu tomo café, que eu tô sozinha em casa, uma xícara para Jesus. Isso é importante demais. Senhor, senta comigo, vamos tomar café. Né, pra estar vamos sempre. conversar aqui, vamos ter uma conversinha de amigo. Dica, de amigo para amigo. Já começou te dando dica. E olha só, você que tá aí pegando sua comidinha, meio-dia, uma. Nossa, eu lavo minha louça conversando com Jesus. Eu não sou assim de ter um horário para conversar com Jesus, sabe? É o tempo todo. Eu converso com Jesus o dia todo. Beleza. Eu durmo conversando, uma conversa de amigo com Jesus, eu acordo conversando como se eu estivesse com um amigo, Maravilha. com a minha amiga, com o meu melhor amigo. Eu tomo café com Jesus, eu almoço com Jesus. Maravilha. Eu choro com Jesus, eu brigo com Jesus. É bom demais, É né? bom demais. Muito bem. E esta linda mulher, ela tem uma história assim maravilhosa que vai impactar você, né? Da onde Deus a tirou,
o que Deus tem feito, o que Deus tem dado a ela, como Deus tem usado ela também com a sua família, né? Verdade. E o que Deus tem feito, os milagres diários. Ela disse que ela vive de milagres. Eu vivo de milagres. Eu vivo, todos os dias eu tenho um milagre para contar. Eu costumo dizer assim que cada estação que eu passo, eu tenho um milagre para contar, Glória né? a Deus. O primeiro milagre foi conhecer Jesus. E eu era espírita, né? Eu fui nascida e criada numa família espírita, Muito bem. onde a minha família, a minha mãe, a minha avó materna, ela tinha uma loja de umbanda, onde eu fui criada no bairro de Bangu, e era uma loja tradicional de Bangu, e ali eu vivi, eu conheci aquele lado espírita, aonde eu cresci. E não tinha ninguém para orar por mim. Eu não tive uma conversão porque uma mãe orou, ou um pai orou, uma tia orou. Não, eu costumo dizer que Jesus foi lá, naquele dia, e me pensou. Falou, eu quero você, e me pensou. E ali eu tinha um tio, né, que já foi para Jesus, Nélio, e uma tia, Rose, né, que ainda está aqui na nossa terra com a gente. E ele começou a falar comigo de Jesus. E eu falava para ele, Nélio, eu nunca vou ir para a igreja, porque Jesus está no meu coração, Deus está no meu coração, Deus mora aqui comigo, e eu sou espírita, eu gosto daquilo que eu vivo, gostava daquilo que eu vivia. Enfim, mas quando Deus tem um plano para você, ele vai lá e ele dá um jeito de te conhecer, ele dá um jeito de ter intimidade com você, ele dá um jeito de falar, minha filha, vem para mim. E foi assim que Jesus fez. Ele me levou para a igreja e no primeiro momento que eu entrei na igreja, quando eu me vi, eu estava já dentro de uma igreja com uma irmã cantando um louvor Renova-me, que foi o louvor que impactou meu coração, e ali mesmo eu chorei o culto todo, e quando eu me vi, eu já estava lá aceitando Jesus. Mas vamos, assim, Sim. dar uma detalhada nisso aí, que é muito importante, porque o teu relato, o teu testemunho do início, né, da sua caminhada é muito importante, porque tem muitas pessoas que não têm, às vezes, coragem de mudar, fica com dificuldade quer mudar de fé, né? Quer mudar, direcionar diferente a sua fé, mas fica um pouco preocupada. Você vinha desde novinha participando com a sua avó, Sim, com a sua mãe, eu porque era a neta mais velha da minha sim, avó, que era ela tinha uma loja, tinha né? uma loja, e eu morava numa casa que tinha 2 quartos de santo, no qual eu São cuidava. quartinhas que chama? Sim, Sim, duas quartinhas, sim, né? sim. E eu cuidava daquilo, e eu gostava, E porque era a única gostava. coisa que eu conhecia, né? Eu não conhecia Jesus ainda, nunca ninguém tinha falado tão profundo comigo da presença de Jesus, da existência de Jesus, né? Então era o que eu conhecia. Ali eu cuidava, ali eu vivia, ali eu rezava, né? Era Sim. reza, né? Fazia algumas coisas também, Cuidava porque também cuidava, dos acendia santos direitinho. velas, não deixava o quarto ficar escuro, né? Eu tinha essa preocupação. Eu tinha 2 ciganos que eu cuidava também dentro da minha casa. E no dia que eu me converti, todos da minha família foram contra mim, né? Porque falaram que eu estava virando as costas para minha origem. Você não pode fazer isso, você está virando as costas para sua origem. Isso acontece mesmo. E a minha mãe, né, também brigou muito comigo, tirou algumas coisas de poder aquisitivo do meu carro. Quer dizer, ela Fez retaliações. ela tentou né? fazer com que eu não Firmasse no mundo evangélico, né, na igreja. Enfim, eu falei, não, eu vou ficar, eu vou continuar. E a minha avó, muito sábia, minha avó Ivone, muito sábia, um dia ela chegou para mim e falou, minha filha, você tá feliz lá? Eu vou muito, eu encontrei minha paz, eu encontrei meu caminho. E eu morava com a minha avó, eu tinha 26 anos na época. E ela viu a minha mudança, né? Eu era uma menina que chegava de madrugada, eu era uma menina que vivia na noite. E ela viu, assim, depois que eu aceitei Jesus, o tão quanto eu era feliz dentro de casa. Eu estava mais com ela, eu participava mais das coisas em família. E ela me deu todo o apoio. Ela falou, minha filha, então você vai. Você tem que seguir o seu coração. E isso para mim foi, assim, muito gratificante. Foi realmente de Deus. Eu acredito que Deus usou a minha avó naquele momento, quando ela falou, segue o seu caminho, eu vou te apoiar no que você quiser. Não precisa meter a mão em nada do que tem lá em casa. Eu vou tirar tudo para você do que você cuidava.
e te dou passo livre para você seguir a sua escolha. Então, eu costumo dizer que eu nasci na Umbanda, mas eu escolhi Jesus. Coisa linda, porque, assim, a sua avó foi uma mulher usada também por Deus, né? Sim, Para te sim. apoiar, né? Sim. Naturalmente, ela deve ter avaliado o teu comportamento, como você mesmo falou, Sim. avaliou as tuas atitudes com ela, ela percebeu, ganhei uma neta melhor, né? Mais me calma, conhecia, mais né? feliz, mais Sim. tranquila. E foi interessante, porque ela não teve também medo, né? Não. Ela pegou e aceitou a tua escolha. E pelo contrário, ela às vezes me ligava, né? Eu sempre fui muito chegada à minha avó. Ela me ligava e falava, filha, tô aqui vendo a televisão, programa do pastor fulano. Olha, Ai, já que liguei pra lá bacana. pra pedir oração pra nossa família. E aquilo alegrava tanto o meu coração, Que porque ela lindo. começou a conhecer Jesus também através de mim, Que bom, né? né? E ela partiu para a glória, não foi? Partiu pra glória Com Jesus. com Jesus. E como é que foi isso? Conta um pouquinho, que é Vou interessante. contar. Ela, assim, ela teve um AVC, né? E ela ficou paralisada de um lado esquerdo. E ela ficou em casa, acamada. A gente montou um home care pra ela em casa. Uhum. Onde todo dia eu ia ver minha avó. Todo dia. E eu chegava lá, eu lia a Bíblia pra ela, eu Que louvava. bacana. Ela já conhecia um pouquinho da palavra, dos programas Já evangélicos ouvia, que né? ela, Assistia, que ela né? assistia em casa. E do outro lado, a minha mãe, como era umbanda, né? Eu chegava lá na casa dela, minha avó tava com guias, Aham. obrigações na Ainda casa tinha toda, ainda riada. E eu lá, firme, Senhor Jesus, minha avó. E ela gostava de falar de Jesus comigo. Que bacana. Aí né? um dia ela chegou pra mim e falou, filha, chama o pastor, irmão da Soninha, pra vir aqui fazer uma oração por mim. Eu falei, claro, vó. No outro dia o pastor estava lá, conhecido nosso, da nossa família. E ela aceitou Jesus. Coisa mais linda. Ela aceitou Jesus com guia, ela Que aceitou Jesus com bacana. despacho lá em casa, com Olha, obrigações que arriadas. lindo. E ela aceitou Jesus. E nisso que ela aceitou Jesus, eu fiquei tão feliz. Imagino. Tão feliz que eu falei, Senhor, obrigada. Porque quando eu chegar no céu, eu vou encontrar minha avó. É a primeira pessoa que eu quero ver. Gente, É a tudo de minha avó. bom. E ali Deus fez, ela aceitou Jesus. E ali, dias depois, ela perdeu a voz. Jesus tirou a voz dela. Depois Jesus falou comigo. Eu tirei a voz da sua avó para que ela não voltasse atrás. Glória a Deus, meu Deus. E quando ela partiu para a glória. Ela partiu aceitando Jesus. Jesus, com Jesus. É lindo. E Deus eu é tenho bom certeza que demais. quando eu chegar no céu, eu vou encontrar minha avó. Deus é... Mas aí ficou só nela? Não, aí a minha mãe herdou a loja, que era de Umbanda, Ué, aham, né? aham. Que ficou tomando conta ali. Com isso tudo, eu já... Irmãos, eu vou ser bem sincera com vocês nesse testemunho. Eu já tinha parado de orar pela minha mãe. Porque a minha mãe era uma pessoa muito difícil. E eu falava, Senhor, minha mãe nunca vai se converter. A minha mãe vive, ela é sustentada por uma loja de Umbanda, que sustenta ela. Complicado Uma mesmo. herança de família. Senhor, eu não estou negando que o Senhor possa fazer. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Mas eu já tinha parado de orar por ela. E um dia ela chegou na minha casa, eu estava indo para a igreja, e ela falou, onde você vai? Eu falei, vou para a igreja. Ela, eu vou com você. Gente, que Eu gostoso, falei, você vai comigo? que Eu falei, vou lindo. contigo. Eu falei, então tá bom, então vamos. E chegando lá, nessa igreja, era o testemunho de um ex-bruxo. Olha como Deus é fiel. Quando eu vi, tava lá de olho fechado, orando pro Senhor, agradecendo. Eu fui com uma amiga, minha amiga me catucou. Eu falei, o que foi? Ela, cadê tua mãe? Eu falei, cadê minha mãe, gente? Procurando minha mãe, não vou lá. Ela, tua mãe tá lá dentro, lá em cima do púlpito, aceitou Jesus. Jesus, E no mesmo momento, Jesus falou comigo, você desistiu dela. Mas eu não. Glória a Deus. E com isso, a minha mãe Amada aceitou Andréia. Jesus. A minha mãe hoje, eu costumo dizer que ela é mais crente do que eu. Que isso, gente. Ela, que lindo. 2 anos, continuou ainda com a loja de Umbanda, porque era o sustento dela. Ah, mesmo cristã? Sim, porque aí ela Gente, chegava... que luta, hein? Aí eu chegava lá na loja dela, os funcionários falavam assim pra mim, Andréia, tira tua mãe daqui. Ela vai falir essa loja. Ela fala de Jesus pra todo As pessoas mundo. chegam aqui para procurar uma simpatia, uma obrigação. Ela fala assim, amiga, vai pra tua casa, bota o teu joelho no chão, entrega os teus problemas para Deus, porque só Ele pode resolver.
Jesus, que coisa linda, que testemunho lindo. E as Tô pessoas lá da maravilhada. loja, os funcionários, né, falavam, André, a tua mãe tá maluca, a tua mãe tá doida. A tua mãe vai falir essa loja. De um dia pro outro, 2 anos depois, a minha mãe falou, eu vou fechar a loja. Aí todo mundo, eu tenho um irmão que Mas é empresário, vendia, né? conseguia manter os empregados ainda por Sim, 2 anos, sim, mesmo sendo sim. evangélica. Ela falou, eu vou fechar a loja. Aí meu irmão, como? Você é louca? Você é sustentada por essa loja. Eu vou fechar. E você diz que é uma loja em Bangu, bem Sim, conhecida, 50 né? anos de negócio. 50 anos no mesmo lugar, com o mesmo Sim, negócio, mesmo negócio. Ela de fechou. pai para filho. Ela fechou a loja. Ela chamou pastores lá e tiraram tudo que estava dentro da loja. E ela riou as portas. Que decisão. E ela ficou 5 anos com a loja fechada. Todo mundo que ia lá para alugar, ela perguntava, você quer alugar para quê? Para o mesmo, eu quero seguir o mesmo ramo, eu quero loja de Umbanda. Não vou alugar, porque a loja era dela. Aham. Mas como a senhora não vai alugar, Marivone? Não vou alugar. Loja de Umbanda eu não alugo. Vai ficar lá fechado. E ficou 5 anos fechada a loja. 5 anos. Hoje a loja está alugada para um outro ramo, graças a Deus. Que lindo, né? Como E Deus ela falou, usou ela. é qualquer ramo, menos loja de Umbanda. Aqui eu não quero loja de Umbanda. Tomou uma decisão, né? E hoje ela é mais crente do que eu. Que coisa. Hoje ela é líder de célula. Ela é líder de célula na comunidade. E ela é uma pessoa de Deus. Qual é o nome dela? Marivone. Marivone. E me diga uma coisa, passou fome? Nunca. Como é que Deus fez? Deus supriu a necessidade Todas dela? as necessidades dela. Ela hoje vive, Deus supre Hoje ela ainda? vive bem, vive no Recreio. Hoje ela tem o aluguel da loja, tem a aposentadoria dela, tem o salário do esposo dela, que é militar, também aposentado, e ela vive muito bem. Como é que Deus é fiel, né? Muito. Mas ela foi firme. Firme. Ela fechou a loja. Com todo mundo contra. Marivone foi firme, Foi. porque é uma luta que trava. Você até contou Sim. que quando você foi a primeira vez para a igreja, que você não conseguiu, acho que foi a primeira, você Sim, não a conseguia primeira sair do. vez. Não Eu conseguia quero que sair você do conte carro. esse detalhe, porque assim, óbvio que em uma hora não é tempo, não tem tempo suficiente para você entrar nos mínimos detalhes. Sim. Mas, gente, uma loja, 2 anos sendo mantida de Umbanda, uma loja de Umbanda, por uma evangélica dentro dela comandando, administrando, não foi uma tarefa fácil, né? Não foi. Deve ter passado por grandes lutas, né? Grandes. A minha mãe era viciada em jogo. Então, conta aí essa luta que você teve no período, Então, no momento que você foi para a Quando eu igreja. aceitei Jesus, antes de aceitar Jesus, né, até eu ir para a igreja, foi uma luta. Eu cheguei na igreja umas 4 vezes e a igreja estava fechada. Até o dia que eu falei, não, eu vou na igreja. Uma hora eu vou na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu aceitei Jesus na quadrangular. Eu fui com a minha tia e eu não conseguia soltar do carro. Travou no carro. Minhas pernas tremiam, minhas mãos tremiam, eu não conseguia me movimentar. E a minha tia Rose deu a volta, abriu a porta do motorista e falou, vamos embora, Andréia, solta desse carro. E eu não consigo, não estou conseguindo, eu vou embora. Ela falou, não, você não vai embora, você vai entrar. E ali, Jesus me deu forças, o Espírito Santo me deu forças, eu soltei do carro, tremendo, entrei na igreja totalmente trêmula, com vontade de ir embora. Mas quando eu entrei, que eu olhei aquela irmã lá no púlpito, cantando aquele louvor, Renova-me, ali para mim parece que Renovou mesmo. foi um bálsamo do Espírito bálsamo. Santo que me pegou, entrou no meu coração e ali eu só chorava. Não conseguia parar de chorar, minha mente toda ficou, anestesiada. Eu me sentia assim, anestesiada, totalmente anestesiada. Quando eu dei por mim, eu já estava lá aceitando Jesus. E você nem tinha ideia do que Deus ia usar, de Nossa, quanto Deus iria te usar com a meu sua Deus, família, né? Nossa, hoje, minha Você mãe é casada hoje? Hoje eu sou divorciada. Divorciada Sim. e tem filhos? Tenho 2 filhos maravilhosos. Minha filha tem 26 Estão na presença anos. de Deus? Minha filha, 26 anos, é médica. Médica. Oh, que linda. Qual é o nome dela? Camila Fernandes. Camila. Eu Doutora tenho Camila. um filho, Vitor Hugo, que hoje ele faz economia na UF, Que bacana. de 20 anos. São minhas bênçãos, assim, são fruto Estão do na presença de Espírito. Deus? Sim, meu filho
Mais ou Vai, menos, né? Ele frequenta uma célula aprendeu lá. muita coisa, Sim, né? eles conhecem Jesus. Conhece Eles Jesus. não vão precisar conhecer o que eu conheci. Sim, sim. Eles nasceram, a mãe e o pai, na presença do Senhor. Glória a Deus, que importante. Foram consagrados na presença Você ensinou do o caminho Senhor. que eles deviam andar. Sim. A semente está lá. Semente. A minha filha plantou. sabe que quando ela precisar, é para Jesus que ela tem que recorrer. Glória a Deus. Meu filho também sabe que quando ele precisar, é para Jesus que ele tem que recorrer. Não tem outro caminho. Que bacana, né? Não tem outra solução. É Jesus. E seu esposo também? Meu ex-esposo, Seu né? ex, Meu né? ex-marido, Ex-marido. ele era convertido, né? Uhum. Mas ele, depois da separação, uma- ele se desviou. Mas eu creio também Que vai voltar que ele em vai nome de voltar. Jesus. Que a semente está lá, está plantada. Muito Isso que é bem, mas importante. aí teve um momento, você vem com Deus, aí se converteu, Sim. ganhou vó foi pro reino, ganhou a mãe é mais crente do que mais cristã Minha do que mãe é mais você. crente do que eu, costumo Tá. dizer. E Deus operando na sua vida. Sim. E aí aconteceu algo em 2023. Sim. Eu trabalhava numa empresa familiar, né? Uhum. Que é onde eu tinha um poder aquisitivo muito alto, vivia muito bem. Eu era bem-sucedida. Eu sou bem-sucedida Sim, hoje ainda, sim. porque eu tenho Jesus. Qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer ser humano que tem Jesus é um bem-sucedido. Né? Somos Isso prósperos, né? somos prósperos em tudo, né? Em tudo. Porque prosperidade não é só em dinheiro, É, prosperidade claro. em saúde, Conceito de prosperidade família, em importante. princípios, né? Em caráter. Verdade. E a gente tem que ser próspero nisso também. E eu vivia uma vida muito, muito confortável, né? Eu formei a minha filha como médica, graças ao Senhor Jesus, que me colocou... Que não é mole. Não é mole. Que me colocou É caro. Não é mole. nessa empresa familiar, onde eu cresci junto com essa empresa familiar, junto com meu irmão. E de uma hora para outra, em 2023, Jesus me tirou da zona de conforto. Você tá ali muito benzinha, muito feliz, muito confortável, na presença do Senhor sempre, porque eu nunca saía. Mas vamos mexer um pouquinho com a sua vida. Vamos dar Uma girada. Uma girada, né? Vamos rodar essa roda aí, vamos rodar. E essa empresa entrou em recuperação judicial. E de uma hora para outra, eu me vi sem chão. Imagino. Senhor, e agora? Eu me vi em casa, sem nada para fazer, com uma vida para seguir, com um filho entrando na faculdade, mesmo a minha filha já formada, graças a Deus, Deus foi perfeito, porque quando a minha filha se formou foi em 2022, em 2023 minha vida mudou. Uhum. Poxa, Então, tinha formado. Eu creio que, sim, Deus Preparou tudo, o momento certo, até para te dar uma girada. Até para me dar uma girada, porque ele é assim, né? É. Ele nunca perde o controle. Nada. Ele tá sempre no controle de todas as coisas. E eu cheguei e falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Tá bom, Senhor, o Senhor me quer em casa para cuidar da minha família. Cuidar dos meus filhos, é já isso? tendo tudo já grande, né? O Senhor me quer em casa, o Senhor me quer agora em casa. Tá bom, vou ficar em casa. Meu filho, na época, fazia faculdade em BMEC, pertinho de casa. Uhum. Meu filho, do nada, chegou em casa e falou, mãe, passei pra UF, eu vou fazer UF em Niterói. Eu falei, Aí já Senhor, mexe um pouco mais. Senhor, o Senhor não me colocou em casa pra ficar com os meus filhos? E ele vai embora. Minha filha, mãe, passei na residência. Eu falei, tu passou na residência, filha? Passei. Vou fazer residência no Cardoso Fonte. Jacarepaguá. Jacarepaguá. Tá bom, Senhor, minha filha não vai mais ficar em casa. Tá bom. É, porque a residência fica lá, né? Como ela já tinha se formado em clínico geral, ela falou, mãe, eu não vou passar para residência esse ano. Eu não conseguia. Uhum. Falei, tá bom, então, filha, vai, fica em casa, vai fazendo os seus projetozinhos, seus plantõezinhos e tal, mas em casa. A residência é uma coisa, assim, que consome o tempo do residente total. A minha filha... Fica à disposição do hospital. A minha filha não vivia. A minha filha, a casa da minha filha era o hospital. Era Cardoso Fontes e Leila Diniz. Eu, às vezes, nem conseguia ver a minha filha. Falei, tá bom, Senhor, e agora? O que eu vou fazer em casa sozinha? E o Senhor sempre assim, comigo agora. É eu e você. Você e eu. Bom, né? Muito bom, né? Tá que bom, é melhor. Senhor. Eu, Senhor e eu. Vamos juntos, né? Vamos juntos.
Só sei que foi um tratamento. Eu passei por um tratamento do Senhor. Eu fiquei na caverna de Adulão. E ali Deus me apresentou as amigas de Jesus. E ali eu conheci amigas maravilhosas que me abraçaram, que entraram na caverna de Adulão comigo. Que bacana, né? Que compartilharam comigo a minha dor, que me apresentaram, me ensinaram a ter mais intimidade com o Senhor. Além de perder o emprego, ainda os filhos também começaram a sair. Então... E ali, Deus começou a me tratar dentro da minha casa, dentro da minha caverna. Eu falava para o Senhor, Senhor, o que eu vou fazer? Meus filhos estão criados, eu estou aqui. Eu preciso de um sustento para sustentar a minha casa. Mesmo a minha filha médica, mas eu tenho meu filho ainda, que é uma bênção, tá? Que não me pede nada, que já se... Ele com 20 anos hoje, ele já se mantém. Ele não me pede nada. E eu falei, Senhor, e aí? O que eu faço? Vou vender roupa? Ah, Senhor, roupa não. Roupa não. O que eu faço? Eu ali orando, Senhor, chorando. Gemendo e chorando. Gemendo na minha casa, lavando louça, arrumando casa, coisa que eu nunca fui, né? De dentro de casa. Nunca fui dona de casa. Eu sempre fui empresária, sempre fui empreendedora. Eu sempre trabalhei com meu irmão, eu sempre saía para trabalhar todos os dias. Empoderada, né? Voltava e tempo para nada. Só para os filhos, porque eu nunca abri mão dos meus filhos. Sim. Nunca abri mão também da presença, de ir para a igreja, de cumprir o meu papel como evangélica. Mas não tinha intimidade. Eu acho que Jesus queria isso, a intimidade. Essa intimidade com ele, né? Sabe? Que eu tinha perdido já o primeiro Você falou amor. certo, eu cumpria meu papel de evangélica. Isso. Religiosa. É isso. E quando Jesus me colocou dentro de casa... E Deus não queria. Não. E quando Jesus me colocou dentro de casa, eu pude perceber que eu só o seguia, eu não o conhecia. Que coisa linda, que constatação importante, ó. Sabe? Eu só o seguia. Ele falou pra mim, sabe essas pessoas que você segue no Instagram? É a mesma coisa. É a mesma coisa que você era comigo. Tá desse jeito. Você só me seguia, você não me conhecia. Agora eu quero que você me conheça. E a gente conhece Jesus no deserto, não tem jeito. Verdade. Na luta. Na luta, né? Na luta. E ali eu chorava, eu costumo dizer até que eu fiquei meio depressiva. Sabe? Chegou a esse ponto, Cheguei esse nível. a esse ponto de achar que eu estava meio depressiva, mas eu nunca perdi a esperança. Eu costumo dizer, Deus nunca perde o controle. E eu falava, Senhor, não perde o controle da minha vida. E o tempo é dele, é na hora que ele quer, não é? Senhor, não perde o controle da minha vida, não perde o controle da minha casa, não perde o controle dos meus filhos. É a minha oração dentro de casa. Tremendo. Era isso. Senhor, o Senhor nunca perdeu o controle da minha vida. Não perde agora, por favor. E eu clamava, não perde, não perde, não perde. E um dia eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Meu dinheiro está acabando. E eu não sei o que fazer. Não tenho vontade de fazer nada. Não tenho vontade de colocar currículo em algum lugar para trabalhar. E ele me deu a AF Semijoias. Ai, conta pra gente como é que é isso que você ainda não me contou. Não. Eu sempre fui uma mulher empoderada, sim, mas nunca vaidosa. Eu não gostava de anel, eu não gostava de brinco, eu não gostava de colar. Eu costumo dizer que a minha filha, ela falava assim, mãe, você é tão basicazinha. Ela falava, mãe, você é tão basicazinha. Você precisa colocar mais cor aí, mais coisas, mais colorido nessa tua guarda-roupa. Filha, eu sou isso. Eu sou assim, eu não gosto. Eu nunca gostei de ouro. Eu nunca gostei, sabe, disso. E surgiu a AF Semijoias, fui fazer um curso. AF significa? Andréa Fernandes. Andréa Fernandes, imaginei. Eu fui fazer um curso de semijoias. De montagem, tudo? Interessante. Eu me apaixonei por isso. Quando eu olhei, eu falei, Senhor, mas eu não gosto nada disso. Como é que eu vou representar uma coisa? Como é que eu vou representar uma empresa? Que eu nem gosto do produto. Que eu nem gosto do produto, que eu nem uso, nunca usei, nunca... Mas ele falou, é isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero. Tremendo, né? Uma coisa
aparentemente simples, né? Sim. Mas E a F começou como uma F semijoias normal, não com propósito. você montava para vender mesmo? Sim, eu comprava as peças no bruto Aham, e eu acompanhava o banho Uhum. e vendia. Que bacana. Mas o Senhor começou a me incomodar. Não é isso ainda. Não é isso ainda. Aí surgiu a F semijoias com propósito. Peças para que você se vista daquilo do que você acredita. Gente, que lindo, né? E isso começou a encher os meus olhos. Eu Isso tô vendo começou assim no meu teu lamparina, meu colar é lamparina. é lamparina, um lamparina. lampião, né? É, uma lamparina. Gente, você que produziu? É. Ai, gente, que chique, adoro ouro. E assim Deus foi fluindo. E as minhas amigas, nossa amiga, é isso. E que tipo de peça? Como é que Então, é eu tenho um colar, personalizado? mulher virtuosa, filha amada, Você faz com temas? mulher única, Gente, lamparina, que lindo. Espírito Santo. Nossa, eu tenho muitas variedades de peças com propósito. Porque eu acredito agora que a gente evangélica, a gente é mulher, né, que tem intimidade com o Senhor, a gente tem que se vestir do que a gente acredita. É uma peça. Olha aqui que colar, lamparina. Então, se tiver um congresso, vamos dizer assim, numa igreja, e tiver um tema, Eu faço. você faz as bijuterias até para dar, se a pessoa Faço, quiser contratar. faço. Gente, que interessante, né? Eu faço tudo isso. E elas duram. Sim, são banhadas no Banhada ouro, no ouro. antialérgicas, com 1 ano de garantia. Que coisa linda. Ai, meu Deus, até eu queria conhecer seu Eu trabalho. trouxe, né, algumas pecinhas pra Ah, vai me mimar? Vou te Oh, mimar. meu Deus, Andréia. A gente merece, a gente é filha amada, a gente é filha do pai, a Vai me gente... mimar. Nossa, Puxa, Jesus que morreu lindo. por nós na Então cruz. me A mima gente, logo, por favor. a gente tem muito valor, né, não? E também colocar na descrição, né, a logo dela, tudo Sim, direitinho a aí gente para tem- você ver. A gente tem muito valor. Olha, eu trouxe 2. Eu vou abrir no programa agora mesmo, sabe por quê? Porque, querida, essas coisas a gente não olha, ó, o cartãozinho dela, gente, muito chique. Olha aqui, muito chique. Amei, André. André, eu sou muito vaidosa. Percebi, Querida, olha. amei Essa aí é a garantia, ó. garantia. Ainda vem com a garantia. Olha que coisa mais rica. Ai, deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. Olha, Deus, olha que lindo, Deus ó. está comigo. Olha que coisa mais linda, ó. Olha aqui, ó. Deus. Ai, tem umas Deus comigo está. comigo Deus está sempre com está. a gente. Gente, que coisa mais linda, ó. Eu vou já colocar. Vocês pensam? Eu gosto de botar logo, eu uso logo. Tem tudo. outro. Mais um mimo. Então, ó, a mesma coisa, quer ver? Olha o cartãozinho dela, olha como é que é chique. Gente, é muito chique. Ó, Juliana, depois botar aí na descrição. Você prestar atenção, em vez de ir pra rua comprar bijuteria qualquer jeito, compra com a nossa amiga Andréia. Olha que coisa, cartão de garantia, vou guardar minha garantia. Deixa eu ver aqui. Outro cordão, a Esse é do Espírito pomba Santo. do Espírito Santo. Olha, gente, que lindo. Quando eu tenho um outro podcast, e é o Culpa da Minha Mãe, eu fiz as bijuterias todas do programa, com a minha logo. Que legal, Tem eu tudo, tem faço. anel, tem também o cordão, tem brinco, é muito engraçado. E olha, bom pra caramba também. Olha, muito lindo, ó. Gente, olha que coisa linda, a pomba. E vamos chamar a Andréia. Você tem um Sim, congresso, sim. tem uma reunião de mulheres, quer presentear com um cordão personalizado, né? Com tema. Só me chamar no Andréia. direct lá do Instagram, que eu tô Visita aqui lá o disponível Instagram. para vocês. Pode falar, aproveita e fala ó, suas redes. a F Semijoias Oficial. É o nosso Instagram. É Nossa, eu tudo tô até ficando chique. sem voz. E é Ai, tudo- tem claro, né? Tem uma promessazinha do Senhor. Não pode deixar de ter a sua Depois eu mensagem. vou ler. Todos eles que compram ganham uma promessinha? Sim, sim. Ah, que lindo. Amei. Até pra gente dar. Eu, aqui no programa mesmo, a gente às vezes quer mimar as nossas
nossas Vamos dar uma amigas. peça com propósito. Aí a gente vai contratar você. Pode deixar para você Peças com poder... propósito, Sim, gente. sim. Assim, a gente fecha a temporada, eu gosto de levar um mimo, né? Sim. Para minhas convidados. Aí a gente vai fazer. Agora, para homem é mais difícil, né? Porque homem não gosta homem muito, não gosta né? muito de ser adornado, né? Apesar de que agora eles estão usando já os cordões, né? Sim, Tem sim. umas pulseiras aí que eles gostam. De aço, né? Homem usa muito aço. Muito aço. Essas são peças banhadas no ouro, antialérgicas, Amei, com 1 ano de garantia. amei meu mimo, André, ó, gostei demais. Maria, ó, olha o resultado, Maria, colheita. Tô fazendo a colheita, você manda pra mim, eu tô fazendo a colheita. É isso aí. Mas vamos voltar ao testemunho, vamos voltar. Vamos voltar. Porque assim, Andréia, é muito lindo a gente ouvir você contar esse relato, esse testemunho, né, do que Deus, da grandeza de Deus de te alcançar. Como é que pode? Deus te achou, né? Me pensou, eu falo. Te pensou. Deus foi lá e me pensou. E se eu te contar que eu sei justamente o dia que foi? Lembra? Porque ele me mostrou. Foi um dia que eu tava muito triste. Muito triste. E eu falei assim, hoje eu vou sair pra beber. E eu não bebo, né? Mesmo quando eu não era evangélica, Sim, eu só não o tinha, social. eu não tinha o costume de beber. Mas eu tava tão triste, né? Que eu falei, hoje eu vou chamar as minhas amigas de copo e vou sair pra beber. E eu sentei numa mesa de bar. É o que eles dizem assim, esse dia eu quero entornar todas, né? Isso. Eu tinha 26 anos. Eu falei, eu tinha recebido uma notícia muito ruim, muito triste, que me deixou muito triste. E eu falei, vamos pro bar, porque hoje eu vou beber. Porque se eu não beber, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir fazer nada. Não vou ficar bem. Não vou ficar bem. Eu sentei na mesa do bar, pedi um copo de vinho, porque eu nunca gostei de cerveja. Chegou aí, né? Cheguei aí, nunca gostei de cerveja. Uhum. E eu não consegui beber. Se eu tomei 3 goles daquela taça, foi muito. Uhum. E eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu chorei muito. E um dia, orando, eu falei, Senhor, qual foi o dia que o Senhor me pensou? E veio essa imagem na minha mente. Ele fez você recordar desse dia. Fez eu recordar naquele dia. Fez eu recordar daquele dia, daquela noite. Que eu falei que eu ia sentar na mesa do bar e encher a cara. E foi como se ele dissesse pra mim, você disse que ia encher a cara. Então, mas eu não deixei você encher a cara. Porque você era uma escolhida, né? Já era uma pessoa que Deus já tinha um olhar para você. Eu quando costumo assim olhar para minha vida também, eu penso assim, mesmo onde eu estava, Sim. quem está lá no pecado, mas quando você é escolhida de Deus, assim, Deus tem um tratado com você especial, tem um jeito especial, um trabalho especial com você. Ele fica só assim, meio eu tenho essa imagem, Sim. tá aí, né? Tá aí, mas peraí, que já você vem pra esse lado de cá. Eu costumo dizer, assim, que Deus me ama muito. Sabe? Porque Importante. eu passei por muitas coisas e Ele sempre me socorreu. Eu lembro que quando eu engravidei pela primeira vez, eu perdi o bebê. Eu aceitei Jesus e engravidei. Eu aceitei Jesus, voltei pro meu marido, que eu estava separada. Eu já tinha sido casada com ele, mas a gente ficou 1 ano separado. Quando eu aceitei Jesus, meses depois eu voltei pro meu ex-marido. Quando eu voltei pro meu ex-marido, eu engravidei. Porque eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca tinha deixado de tomar o remédio porque a gente brigava muito. Vocês casaram, então você ainda era espírita ainda. Eu era espírita quando eu casei. Era um bandista. Né? E fiquei 1 ano separado. Nesse e ano, ele frequentava também? Também. Só que nesse 1 ano que eu fiquei separado, ele também começou a ir para a igreja evangélica. Coisa linda. Deus trabalhou lá e trabalhou cá, entendeu? Cá. Quando a gente se reencontrou, a gente voltou, já voltamos totalmente diferentes. Eu e ele. Foi quando eu deixei vir um bebê. Só que eu perdi esse bebê. Quando eu perdi esse bebê, Deus me deu um sonho antes. Que eu estava num lugar, tinha um Moisés com uma criança. E vinha uma mulher com um bebê no colo. E eu chegava para essa mulher e falava, me dá o meu filho. Ela falava assim, não, esse não é teu filho tá lá no Moisés. Quando eu chegava lá no Moisés, eu via aquela criança com aquela unha escura, morta. Naquele dia eu acordei, chorei, repreendi, orei. Eu só estava grávida, né, de 1 mês. Falei, Senhor, por favor, repreendo isso em nome de Jesus, meu filho no meu ventre. Mas mesmo assim eu perdi. O que hoje eu entendi? Que aquele filho não era fruto do Senhor para mim. Era uma armadilha do inimigo.
Quando eu perdi esse bebê, eu fiquei 6 meses sem menstruar. Fazia tudo quanto era tipo de exame, fiz curetagem, Algo nada. anormal, né? Normal, tudo, taxa normal, tudo normal. E eu não engravidava. Eu ia pra igreja, chorava. Eu via uma criança, eu chorava. Falava assim, eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe. Se eu não menstruar, eu não vou ser mãe. E minha mãe, naquela época, era espírita Ainda ainda. era ainda. E ela falava pra mim, você perdeu seu filho porque você virou as costas pra sua Jogou origem. na cara. Você virou as costas pra sua origem. Como que você vai ser mãe? Isso Vamos na acontece. cigana tal, vamos tomar um banho tal, vamos tomar um chá tal. Volta pra cá. Eu, não. Eu É, era ali nova era uma convertida, prova né? que Deus tinha te Eu dado. era nova né? convertida. É, Eu falava, Senhor, Que tua palavra diz que eu tenho prova. que honrar meu pai e minha mãe. Mas, Senhor, ela tá falando pra eu voltar, eu não posso. Eu não posso voltar. E eu fui ali, firme e forte. Até um dia que eu fui numa oração, a gente fez uma oração. E um afastado, uhum. um homem que estava ali participando daquela oração, ele chegou e falou assim, eu preciso falar, eu não sei nem por que eu vou falar isso, mas eu sou afastado, eu sou um pecador, eu não era nem para estar aqui nessa oração, mas eu sei que tem alguém aqui que quer engravidar e não consegue. E aí, nisso, eu comecei a chorar. Era uma reunião, Aham. era uma oração de 5 pessoas, 10 pessoas no máximo. E ele falou assim pra mim, é você, né, irmão? Eu falei, sou eu. Aí ele falou, olha, eu posso estar até pecando no que eu vou te falar, mas Deus está mandando dizer pra você que você vai engravidar. E dali se passaram 20 dias daquela oração. 20 dias depois, eu comecei a passar mal. E eu liguei pro meu marido no trabalho, eu falei, Vitor, vem pra aqui. Vem me pegar, porque eu tô passando muito mal. Ele, tá bom, tô indo aí te pegar. Quando ele me pegou, eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu menstruei. Eu falei, meu Deus, eu menstruei. Que alegria. Ai, menstruei. Foi uma felicidade danada, porque eu 6 meses sem Imagino, menstruar, né? Querendo engravidar. Falei, nossa, Senhor, obrigada, eu menstruei e tal. Pá, tá, feliz da vida, menstruei. Fui no meu médico, doutor, menstruei. Ele, ai, que bom, tá. Tá bom, agora, beleza, menstruou. Tá tudo Tranquilo, certo? tudo certo. Tá, passou 1 mês e meio que eu menstruei. Nada. Não, aí passou 1 mês e meio, eu tô com meu peito dolorido. Falei, Senhor, que peito dolorido. Eu estou grávida. Ah, engravidou. Tô grávida. Vai lá, tal. Peguei uma infecção urinária, terrível. Enfim, falei, Senhor... Não era gravidez? Era Era gravidez, mas com pegou. uma infecção urinária. Complicada, Aí meu né? médico falou, meu Deus, Andréia, essa infecção urinária é Complicou. muito forte, a gente vai ter que tratar. Isso, aquilo. Eu falei, Senhor, eu não vou perder meu filho de novo. Aí um dia no trabalho entrou um rapaz todo adornado, vendendo sanduíche natural. E eu tinha uma Bíblia embaixo do balcão. Ele falou assim pra mim, você é evangélico? Eu falei, sou da quadrangular, tal. Ele, eu também sou, tal. Começamos a conversar. Aí eu falei assim pra ele, poxa, você veio muito cedo vender sanduíche natural. As pessoas aqui só começam a lanchar lá pras 11 horas, tal. Ele, tá bom, eu vou voltar então depois mais tarde. Eu falei, volta sim, que eu até compro. Eu era muito magrinha, eu era muito magrinha, ninguém percebia que eu tava grávida ali. Eu tava com 1 mês e meio de gravidez. Ele saiu da loja, quando ele voltou, ele falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele, Deus tá mandando te dizer que a tua filha vai nascer. Que lindo, né? Você estava preocupada com a da infecção. Aí eu fiquei tão assim, sabe? Sem ação com ele. Ele virou as costas e foi embora. Quando eu falei, meu Deus, cadê esse menino? Eu fui procurar um menino. Ah, ficou. Fulano, você viu um rapaz moreno, todo ataviado, vendendo com... Não, Andréia, eu não vi essa pessoa. Ninguém tinha visto esse homem, esse menino. Era um menino. E ele não voltou mais? Não voltou, nunca mais. Foi só mesmo para te falar, né? E minha filha nasceu. E nasceu, Camila glória Fernandes. a Deus, né? Hoje com 26 É a anos. médica, a doutora, é a médica, né? doutora do Senhor, para honra e glória do Senhor, que Glória já a nasceu. Deus. Com 3 anos de idade, ela falava, mãe, eu quero ser médica. Que lindo, né? Com 3 anos de idade, aquela garota fazia eu chegar em casa, cansada do trabalho, brincar com ela. Eu era a mãe da boneca e ela era a médica da boneca. Da boneca. E eu ainda tinha cansada, ter que brincar de boneca com ela. Eu era a mãe da boneca. Para ela ser a doutora. E ela com aquele teto de Botava, criança, porque ela só queria boneca de médica. E hora ela era médica, ela sentava lá na mesinha, eu com a boneca. E ela falava, 3 aninhos, só tinha cabelo e olho, cabelo cacheado.
E eu tinha que brincar com ela. E hoje ela é uma médica do Senhor. Pra Deus honra e glória preparou, do né? Senhor. Deus já tinha dado a ela, né? O O dom dom. de cuidar, de ser médica. E eu creio que ela não vai só cuidar de vidas, ela vai cuidar de almas. Amém, né? Vai ser uma doutora do Sim, duplo vai sentido, né? cuidar de Doutora almas. da alma e do Porque ela tem uma corpo. sensibilidade muito forte com o Que Espírito lindo. Santo. Muito forte. Que Quando ela lindo. ora, ela fala, mãe, eu oro e eu sinto realmente a presença. Então, vai do fazer Senhor. diferença, né, Vai, eu Andréia? creio que Deus vai usar muito O ela mundo ainda. está precisando De de pessoas assim, médicos assim, engenheiros assim, Sim. E o com meu essa filho relação com também, Deus. ele tem uma sensibilidade muito grande. Eu lembro que eu passei um período com meu filho, ele tinha 12 anos, mais ou menos, de 12 anos, que ele acordava chorando. E eu falava, Vitor, o que que houve, meu filho? O que que você tá chorando? Mãe, não sei, é uma tristeza. É uma tristeza que eu tô sentindo, é uma angústia que eu tô sentindo. Eu não consigo explicar pra você o que que é, mãe. Chorava, 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 chorava. Aí eu lembro que um dia eu cheguei na igreja chorando, desesperada. Eu falava, Senhor, que isso, meu filho? Meu filho é promessa. Meu filho é promessa desde o meu ventre. Glória a E Deus. ele não pode ficar com essa tristeza que ele não consegue expressar, que ele não consegue pôr pra Nem fora. identifica, Ele né? não conseguia identificar a tristeza que ele sentia. Uhum. E vai pra terapia, vai pra psicólogo. E eu falei, Senhor, eu não aceito medicamentos do meu filho. Eu não aceito levar meu filho para um psiquiatra para ele tomar o medicamento. Ele tem promessa, o meu filho tem promessa. O senhor se lembra naquele vez que eu fui no culto, ele tinha 9 meses de idade, e o senhor usou um homem para mim, um pastor, um homem de Deus, e disse para mim que ele seria um homem do Senhor, que o senhor ia usar o meu filho. Então eu não aceito essa perturbação, essa tristeza, esse sentimento que o meu filho não sabe expressar o que que é. Coloquei meu filho numa terapeuta, numa psicóloga evangélica, onde ele fez um tratamento com ela de 1 ano. E hoje o meu filho, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, ele nem se lembra mais disso. Nem se lembra mais disso que ele passou. Hoje ele tem 20 anos. Glória a Deus, Ele né? é um homem segundo o coração de Deus. Eu creio na promessa ainda que o Senhor fez para mim. Sim. Quando ele tinha 9 meses As de promessas idade. de Deus na vida das pessoas não desaparecem assim, Não, né? não. Elas são eternas, né? A São. pessoa desvia, a pessoa às vezes não está ligada nela, mas um dia volta, um dia Deus cumpre. Sim, eu costumo dizer para minha filha o seguinte, filha, você conhece a verdade. Eu te apresentei a verdade. Eu te apresentei a Jesus. Você não vai precisar passar e ver e conhecer coisas que eu conheci. Na Isso tua já é uma idade. grandeza, né? Você já nasceu numa família evangélica, numa família que te apresentou para Jesus. Você foi consagrada para o Senhor. Se você voltar para trás, você vai voltar machucada, mas você vai acabar nos pés do Senhor. Não tem jeito, a gente se machuca, a gente sofre, a gente apanha. Perde um pouco de tempo Perde também, um pouco né? de tempo. Arruma as complicações, porque faz escolhas Sim, erradas. eu costumo falar com ela, né? Mas filha, depois- olha a experiência da sua mãe. Né? Olha a experiência da sua mãe. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Jesus é que livra, Jesus é que cuida. Verdade. Jesus é que ampara. Jesus está com a gente na alegria e na tristeza, na doença e na alegria. É Jesus. Mas eu vou te falar uma coisa, Andréia. Você é uma privilegiada. É uma mulher muito amada, porque muitas pessoas lutam muito com a vida e não conseguem alcançar a família, não conseguem apresentar Jesus, né, para as pessoas direito, da forma que deveriam. Não consegue, não tem uma colheita que você teve. Você teve uma colheita rica. Glória a Deus. Né? Eu sei disso. Jesus te alcançou, mas te deu uma colheita favorável demais, né? Eu achei assim, teu testemunho, achei maravilhoso, porque, primeiro, você ouviu a voz de Deus, porque às vezes também a pessoa ouve, mas não entende, não quer, não busca, não tem vontade de mudar. Você aceitou esse desejo de Deus de mudar a sua vida. Sim, eu sou muito errada, eu errei muito na minha vida, eu sou muito pecadora, eu não sou digna de nada do que eu consegui com Jesus. É que Jesus realmente, ele olhou para mim, ele teve misericórdia, né? Ele teve graça.
ele se agradou de mim de alguma maneira. Porque se eu me perguntar hoje, por que Jesus se agradou Tinha de um você? propósito Eu também não na sei sua responder, vida. porque, sabe, eu sou tão cheia de defeitos. Mas assim, eu costumo dizer, Jesus me mima tanto. Eu também sou tão mimada. Sabe? Adoro. Jesus me responde. Adoro. Mesmo no silêncio, eu sei que ele está me respondendo. Porque Jesus fala comigo nos meus sonhos. Eu creio nisso. E Jesus, ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Eu sinto isso. E todo esse deserto que eu passei agora, por último, eu passaria de novo para ter a intimidade que eu tenho hoje. Glória a Deus. Esse de 23, É. né? Questão do emprego, dessa Sim, girada que Deus deu na sim. sua vida. Porque quando a gente Porque tá o naquela... resultado também, vou te falar, hein? Que é uma bênção agora, né? Você está vivendo das promessas do Senhor. Das promessas, literalmente, através do que você está fazendo, que é a F Semijoias. A F Semijoias. E que é onde é, né? É em casa? Não, por enquanto é só site e Instagram. Uhum. Mas brevemente eu sei que o Senhor está providenciando um cantinho que eu possa receber as amigas dele. Você vai montar um local, né? Tô querendo montar uma oficina, um showroom, showroom, entendeu? Onde eu possa receber as minhas amigas, as amigas de Jesus. Mas Deus está te dando... Onde a gente possa se encontrar e falar legal, do carinho, tomar um do café, amor do Senhor. você apresentar o teu trabalho, é muito bom. Cada peça tem um testemunho, Olha, eu tenho recebido tantos testemunhos das minhas peças. Coisa linda, né? Tantos testemunhos lindos, sabe? De conversão. Tá fazendo a obra o tempo todo mesmo. De um recebimento de um colar filha amada e você se sentir realmente amada pelo pai. Sabe? De um colar mulher virtuosa e você se sentir lindo, realmente uma mulher virtuosa. É. De uma mulher Faz única. uma diferença tão grande, que é um mimo, né? Muito. Quando você mima uma outra mulher, né? Ela às vezes está passando um momento de desprezo, um momento de descaso na vida dela, né? E aí recebe. É muito gostoso. Eu tenho um testemunho até que eu vou testar com essa minha amiga num retiro que eu vou agora esse final de semana. E ela era minha vizinha do condomínio e a gente não tinha muito contato. E um dia ela ligou pra mim e ela falou, Andréia, tudo bem? Olha, não moro mais aí no condomínio, eu me separei. E, nossa, eu tava precisando tanto conversar com você. Eu falei, claro, vamos marcar um café. E marcamos o café numa cafeteria ali perto da minha casa. E o Senhor falou comigo, pega um colar filha amada e leva pra ela. Olha, eu falei, Senhor, lindo, eu tava no início, eu tava no Deus começo. Eu tava no começo do trabalho. Do trabalho. Da F Semijoias com propósito. Eu falei, Senhor, é o meu colar mais caro. Eu falei assim pro Senhor. Aí ele, pega um colar filha amada e leva. Aí eu fui lá nas minhas coisas, eu falei, não pode levar esse aqui, não. Negociando com com Jesus, né? Que a gente negocia, claro. Aí ele falou, filha amada. Eu falei, tá bom, pai. Eu botei na caixinha, colar filha amada, bonitinho, botei no saquinho e fui tomar café com ela. E ali ela se abriu. Se abriu comigo, né? Falou tudo, chorou. Eu falei, amiga, eu tenho um presente pra te dar. Eu peguei aquele colar, filha amada, e dei pra ela. Olha. Mas ela me agradeceu, ela chorou. Ela falou, era tudo que eu precisava nesse momento. É isso, autoestima, né? Era saber que, sabe, que eu tenho uma amiga. É saber que eu sou amada, não só por você, Andréia, mas por Jesus. Sabe? E ela vai no retiro comigo esse final de semana. Cissa, o nome dela. Ela vai no retiro comigo. Virou minha amiga. Esse retiro vai ser... Imersão né? de mulheres que eu vou. Lá em Duque de Caxias, num sítio. De uma amiga minha também, pastora. Pastora Carol. E assim, e é isso. E Deus, sabe? Deus usando tem feito, o teu trabalho, né? E Deus tem feito essas coisas. Muitos testemunhos que eu recebo, sabe? Mas porque você colocar o seu trabalho... Bom, primeiro que foi ele que te deu, te inspirou, né? Sim. Se ele te inspirou é porque ele iria ter um propósito de usar isso aí para poder resgatar a vida. Eu costumo dizer que a F Semijoias com propósito é do Senhor. Então, como eu falo também. E olha, eu vou dizer uma coisa assim que eu até disse pra minha amiga, pra pastora Carol. Eu falei, pastora, é impressionante que eu falo assim pro Senhor, Senhor, olha, eu vou começar a usar o meu especial na conta. O Senhor que sabe. Imprensa. Sabe? Aperta. O Senhor que sabe, o Senhor é o meu sócio. Olha, de uma hora para outra, tudo muda. Entra uma compra que cumpre o compromisso que eu tenho. Coisa linda. Deus agindo sempre, né, Andréia? É você botando o pé e Deus botando o chão. É você botando o pé e Deus botando o chão. Eu chamo ele mesmo para conversa. Falo, Senhor, vou usar meu especial lá na F. Mesmo. O que o senhor vai fazer?
De uma hora para outra, parece uma venda, tá? Uma negociação, cumpri. Essa é a experiência da É Andréia. isso. É, mas é importante porque com cada um Deus trata de uma forma, né? Sim. Cada um tem um jeito de lidar com a sua fé, cada um tem um jeito de ter. O relacionamento de Deus é muito pessoal com as pessoas, É muito né? pessoal. E tem que ser, porque eu sou de um jeito. É muito individual, É individual, porque eu sou de um jeito, eu tenho uma natureza, eu tenho um jeito, sabe? Que Deus já conhece, sabe como é que Isso, tem que ser. isso. O meu relacionamento com ele já é diferente do seu, Sim. porque você ele trata de outra forma, você tem um outro comportamento, você tem um outro jeito de ser. É lindo isso, né? É muito lindo, porque Deus, ele faz você se sentir, assim, especial. Por isso, porque, né? E a gente fala assim, poxa, ele me entende pra caramba. Sabe como é que eu sou? Eu tenho um Olha, jeito. eu costumo dirigir, né? E eu sinto muita presença do Senhor. Quando eu tô no carro sozinha, eu e ele. Eu boto um louvorzinho lá e eu começo. Ah, eu também dirijo a beça com Senhor, é isso, é aquilo. Eu converso com o Senhor como se eu estivesse conversando com o meu melhor amigo, porque ele é o meu melhor amigo. É, claro que é. Eu falo, Senhor, eu sei E que é eu nosso sou... companheiro, né? Eu Pra sei que eu quem sou tá sozinha. mimizenta, eu sei que eu sou mimada, me perdoa, mas, Senhor, não tá certo isso, tá errado. Eu não sei, eu quero justiça, Senhor. Aí tá, aí vem o Espírito Santo, né? Às vezes até com uma palavra que você não quer ouvir. Não quer ouvir, mas ele te trava. É, ele te trava. Você vai te Não é, apertando Andréia, ali. não é assim, dessa maneira. Tem que abrir mão, Andréia. É. Tem que isso. Andréia, ou você larga na minha mão, ou você pega pra você resolver como você quiser. Não, e quando ele bota você nas situações que você tem que entender que é ele, que tem que esperar, e que tem que confiar. Né? É isso. E não tem jeito pra passar Senhor, ali quero naquele... pra ontem. Não, ontem não. É. Eu tenho que chamar os nossos comerciais, porque senão a Juliana vai brigar muito comigo. Vamos dar um tempinho aí pro nosso breakzinho aí, um breakzinho aí para poder, né, chamar as empresas que nos patrocinam, a Harice, a Qualificar. Vai aí, solta aí o videozinho. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras, a Qualificar Serviços Limitados e a Harice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Harice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Harice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Hoje, você esteve conosco, está conosco aí, nós estamos quase pertinho de encerrar esse programa, mas hoje eu vou dizer para você, foi um testemunho muito lindo, porque a gente tocou assim, em pontos muito importantes, que é a mudança de religião, mudança de fé, né? E a gente viu o quanto valeu a pena, né? Como valeu. Você se submeter a essa mudança. Às vezes tem algumas pessoas que estão nos assistindo e que está tendo alguma retaliação porque mudou, ou não se, porque também tem uma coisa, você não vence as retaliações se você não se entregar totalmente. Foi preciso André se entregar totalmente a Jesus para tudo dar certo. Sim. A avó compreender, a avó ajudou, a mãe se converteu, mudou também suas práticas, né? Criou uma dependência em Deus, fez a obra. Os filhos dela já estão, né, formando, terminando de se formar. A menina já é médica, que foi uma coisa que Deus já tinha plantado no coração foi um dela. dom Enfim, desde pequenininha. Deus fez na tua vida. Amém. Tem muito mais para fazer, eu creio. Muita coisa, né? Fez na minha também. Mas como a gente hoje está falando de você aqui, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, por tudo que Deus fez na sua vida. E dizer para você assim, a caminhada com Deus, ela não é fácil muitas vezes, né? Mesmo ainda hoje, eu creio que você luta bastante, sim, né? luta Todos a gente nós vai ter sempre, né? Ele mesmo falou, estamos né? na guerra, né? Na Porque palavra. o mundo jaz no maligno, Sim. né? E a gente está passando por esse mundo mesmo com essas dificuldades todas. Mas a alegria de ter Nossa. Jesus é muito grande. Dá para ver em você. Impagável.
E você é uma mulher alegre. Dá pra gente perceber o Espírito Santo em você. Eu amo, meu Deus, eu amo o Espírito Na sua Santo. igreja, como é que é? Você tem algum cargo? Você Não trabalha? tenho. Assim, eu sou muito. Eu acho que eu sou meio preconceituosa comigo mesmo. Tem Sabe? medo de assumir? Tenho medo de assumir Não, e tenha decepcionar o Senhor. Nada. Sabe? Minha filha, a gente só não decepciona se não fizer. É. Vai. Você acha que você é perfeita? Eu sou perfeita? Ninguém é perfeito, nem o pastor é perfeito, nem os obreiros são os Verdade. oficiais. Não. Mas eu tenho e faço parte de um encontro de mulheres, encontro em Sim. Betânia. Maravilha, Nossa, olha aí, ó. Fala um pouquinho desse encontro. encontro em Betânia, mulheres, encontro de Betânia são um encontro de mulheres improváveis, mais escolhidas. Glória a Deus. Eu sei que vocês que vêm lá da parte da Sim, Maria, tem sim, muito. da Elida, Elisângela, Ih, que é a meu nossa, Deus, é a nossa muitas mestre do encontro em pastoras Betânia, também a com nossa vocês. mãe. E a sua pastora? Fala um Pastora pouquinho dela. Adriana Pereira, uma benção. Pode falar o nome da sua igreja? É a Igreja Casa de Oração, pastora Adriana Pode dar o Pereira. endereço se quiser. No Recreio, eu não sei o endereço, assim, Aham. da rua, mas é no Recreio, no Jardins Barra Bonita. Mas se vocês quiserem saber o endereço, me chama lá no direct, que eu mando pra vocês. É uma Tudo benção. bem. Pode Uma benção de aproveitar. mulher, uma mulher do Senhor. Passa suas redes sociais também. pode Então, as aproveitar. redes sociais da FCM Joias com Propósito, né? Que é a FCM Joias Oficial. Uhum. E no TikTok também é a FCM Joias Oficial. Qualquer dúvida, é só entrar lá, me chamar no direct, que eu tenho o prazer e a honra de responder vocês. Andréa Fernandes, um conselho que você daria para uma mulher que esteja nos assistindo aí e que esteja passando por alguma dificuldade dessa aí, que não se encontra nem num ambiente de fé, nem no outro, e está confusa, não sabe o que fazer, ou qualquer outra pessoa, não necessariamente não precisa ser uma mulher, qual seria o conselho que você dá? Eu vou te dar o conselho que eu fiz. Escolha Jesus. Escolha estar com Ele. Chama Ele para ser o seu melhor amigo. Ele não vai te decepcionar. Ele nunca decepciona ninguém. Verdade. Nunca. Nunca. Por pior que seja o teu momento, nunca Ele vai. sempre vai estar com você na alegria e na tristeza, na pobreza e na alegria. Ele vai estar com É você. verdade. Mas agora quem vai te mimar sou eu. É um mimozinho mesmo, né, do programa, nossa caneca, Eu vou todos que participam. Vou tomar meu café com Jesus com Sim. ela. Vou marcar o podcast. Eu vou botar lá a xícara de Jesus. Sim. E vou tomar o meu café Isso aí. com a minha canequinha Pode linda. tomar. Muito obrigada. Muito bem. É uma honra, um prazer Essa estar casa é aqui. sua. Quando você tiver desejo de retornar, é só ligar para Flávia. Flávia te Ótimo, agenda ótimo. novamente. Aí traz outras O outras que, se biju precisar de para mim, poder estou aí. apresentar melhor teu certeza, trabalho. Com certeza. Tá bom? E fica com Deus, né? Assim, tô muito honrada, muito alegre. Esse programa, eu tenho certeza que alguma pessoa, alguém de algum lugar do mundo, porque a gente não sabe até onde Sim, vai, sim. né? Aonde Deus vai colocar esse testemunho, Verdade. né? Para Deus nada é impossível. E que venha edificar outras pessoas, né? Eu creio que vai edificar muitas vidas, porque é lindo. Você é uma pessoa maravilhosa, Obrigada. muito de Deus mesmo. A gente vê Deus assim em você. É Jesus. É Jesus É purinho. Jesus purinho. Muito bem. Chegamos ao final, né, Juliana? Esqueci alguma Que coisa, pena. Ju? Oh, meu Deus, minha voz que não é além do além, é a voz que está aqui. Muito bem. Olha, fiquem com Deus. Obrigada por essa tarde conosco no Fala Comigo Deus. Eu tenho tanto sonho de botar uma van fazendo programa pelas ruas. Amém. Deus né? sabe de todas as coisas, A gente pensa, mas o Senhor que trabalha como Ele quer, quando Ele quer, Isso aí. do jeito que Ele quer. Mas Bota esse o pé programa... que ele bota o chão. Bota o pé que Sim. ele bota o chão. Esse programa você pode indicar suas amigas que quiserem Com certeza. participar também. Nós temos uma belíssima convidada que eu tenho certeza que já a Flávia vai convidá-la para estar aqui conosco. Não vou dar nem spoiler agora, nem vou falar nada. Muito bem, fiquem com Deus. Acabamos, né, Juliana? Encerramos, já estamos para lá do Nossa, já tempo. passamos o tempo. Passou já. Queridos, ó, Beijos. beijo, fiquem com Deus, ó, até quarta que vem, tá? Assistam os programas gravados, tá bem? Não deixem, tem muita coisa boa, muitos conteúdos bons, inclusive o da Maria Malafaia, tá bom? E Beijos. das amigas dela. Beijo, tchau, tchau, tchau.